Qual que é a sua formação? O que que Eu você... sou teólogo, oficialmente. Eu fiz teologia. Não fiz teologia de igreja. Eu fiz uma faculdade de teologia. Ah, tem faculdade de teologia. Tem Achei no que era só Mackenzie. igreja. É? Quantos Mackenzie. anos? São 5 anos. 5 anos. Depois fiz especialização em grego e hebraico. Cara, Fiz pós em direitos humanos e minorias. Mestrado em divindade. E o meu desejo é fazer doutorado em arqueologia. cara, que currículo. Deixa eu pensar. O mestrado em divindade. Pois é, esse é um nome ridículo. É um nome É, totalmente porque eu tô desnecessário. pensando o que seria o em Não, divindade. é um nome que quem deu devia repensar nesse título. O que é? Porque mestrado em divindade é a área teológica, porque assim, você não tem Eu acho que mestrado em Bíblia. Não, eu imaginei que era pra se tornar Deus. Ou então Não é? pós-graduado Mestrado em em Deus, divindade. né? Terminei Tipo o curso. Pode me chamar de Deus assim, agora? não. Olha só, você já é Deus, você precisa fazer um Ah. curso para ser mestre em Deus, entendeu? Ah, tá. Não, na realidade é um mestrado em Bíblia, entendeu? Nos originais, em tudo que envolve o contexto. Só que a pessoa optou por não colocar mestrado em bibliologia. Eu achei até que era em vários deuses, não só no Não, católico ou no cristão, mas. É porque você estuda o sagrado, né? A teologia, quando ela é feita em forma de faculdade, você acaba estudando todas as Ah, religiões. é? Eu fiz inúmeros trabalhos sobre todas as grandes religiões do mundo. Acho importante, né? Mas é óbvio, como é que você vai Saber. discutir? É. Como é que você vai conversar? Como é que você vai dizer que o seu é certo se você não sabe como é o do outro? Eu, Simplesmente batendo na tecla? eu, por exemplo, agora tô estudando muito Cabala, a Cabala Hermética. Já estudei Muito isso. bom. Pô, é bom, né? O Marcelo Deodébio veio aqui. Não sei se você conhece. Ele tem um Não. calhamaço, um livrão sobre Cabala Hermética. É muito legal. Veio aqui também o Rabino falar sobre a Cabala judaica e tal. E, cara, é fascinante. Eu gosto muito de ver onde as religiões elas se encontram, né? Porque sempre tem uma parte de intersecção. Você já percebeu isso? Não Os tem. mitos, né? Não, Os até grandes porque mitos. todas as grandes religiões vêm do mesmo buraco. De uma Entendeu? necessidade, Elas talvez, né? se dividiram, as grandes se dividiram em Abraão. Lá em Abraão. Entendeu? Abraão teve 2 filhos, jogou um fora, né? O meu livro anterior a esse, eu falo sobre isso. Eu conto a história de Ismael e Agar, a amante de Abraão. Tá. Então, ele pegou essa mulher no Egito, que era uma escrava, fez um filho nela, porque Sara não podia engravidar. Ah, é E verdade. gerou Ismael. Quando Sara engravida, ele pega Ismael com Agar e joga fora. Só que Abraão era um dos homens... Como joga fora? Abraão morava no deserto. Tá. Só que ele era um dos homens, se não o homem mais rico do planeta. Ah, é? É. Ele, do Oriente, era o homem mais rico. Ele era mais rico do que Salomão? Salomão veio muitos anos depois. Então, muitos séculos depois. Mas comparativamente... Não, aí não, porque é tipo eu falar de Bill Gates hoje. Entendi. É um outro nível de... Para a época, ele era o mais... Ele era o mais rico do Oriente. Tá. E aí, o que ele faz? Quando ele manda Agar, a escrava, que ele tinha feito um filho, e o próprio filho expulsa de casa, ele, como um dos homens mais ricos, ou o mais rico da terra, ele poderia ter dado uma cidade, camelos, joias. Não. Ele coloca os dois para fora da tenda, no meio do deserto, e dá uma garrafa de água e um pedaço de pão. Caramba. O que isso significa? Eu quero que vocês morram, mas não morram na minha porta. Então, anda o suficiente para a água acabar e morra lá. Então Agar faz isso com um bebê no colo, que não era um bebê, ele tinha mais ou menos 10 anos, 12 anos. Ela vai até onde consegue ir, a ponto de olhar para todos os lados, não ter mais civilização, apenas areia. Ela encontra um arbusto, coloca o filho debaixo do arbusto e se afasta um tiro de flecha, 40 metros, e começa a chorar porque ela não conseguia ver o filho morrer. Caramba. E quando as lágrimas dela tocam a areia do deserto, Deus aparece para ela. E ele fala, eu ouvi teu choro, eu ouvi o choro da criança, não se preocupa. Dessa mulher e dessa criança surgiu todo o Império Arábico, todo o Islã, todos os muçulmanos. De Ismael? De Ismael. Por isso que eles vivem em guerra contra os descendentes de Isaac, que são judeus. Porque foram preteridos pelo... Preteridos. Cara, Então você tem... História bonita isso, cara. Eu não de sabia. Abraão, você tem Isaac, e de Isaac vem lá no futuro Jesus. Tá. De Abraão, você tem Ismael e vem Mohammed, ou Maomé, entendeu? Os profetas. Entendi. Mas todos são filhos de Abraão. Caramba. E depois você tem um cristianismo que também vem do judaísmo. Exatamente. Ou seja, tudo culmina lá, naquele homem que não segurou a coisa dentro das calças, pegou uma empregada, fez um filho nela, e aí dividiu e criou a briga mundial até hoje. Que louco isso, cara. E você acha que isso
Tava nos planos de Deus? Isso foi um desvio? Não tava. Isso foi um desvio. Foi um desvio. Deus prometeu um filho a ele de Sara. E ele não teve paciência? Não teve, porque Sara era estéril. Ah. E aí chegou um momento que ela parou de menstruar. A Bíblia fala, só que não fala menstruar. Fala que cessou o costume das mulheres. Então ela parou de menstruar. Isso e ele significa que ela... Já era velha. Ah, tá. Ela foi mãe... talvez? Ela foi mãe com 90 e Abraão com 100. Né?